Contos da Trafaria, onde o Tejo se faz mar. Na margem sul, frente a Lisboa, onde o rio encontra o mar, avistam-se as terras da Trafaria. Terras de lendas e realidades duras, isoladas, paradisíacas, um segredo bem guardado, onde o tempo parou e o futuro é uma incógnita. Aqui há pescadores, rappers, fadistas e surfistas. E como em tantas outras terras, uma escola primária. Ora, foi nesta escola que o conto de hoje começa, quando há 30 anos chega de Coimbra um jovem professor de música que em pouco tempo abandona o sonho de rockstar para se entregar ao ensino. Nestas 3 décadas, ele transformou turmas em exércitos musicais que correram o país, formou orquestras de superadores de búzios. No início, alguns diziam-lhe: "Ó professor, julga que está em Lisboa, revolucionário, pedagogo por natureza, escultor de sons e criador de instrumentos." Ele é o João Carlos, o professor de música. Raro é quem não o conheça e exclame: "É o maior." Eu conheço-te há tantos anos, João, desde que comecei na música. Tu aparecias em várias situações, sempre com muita gente nova à tua volta. Conta-me, como é que tu te tornaste professor? Como é que isto tudo começou, este teu encontro? Como é que foi? Primeiro, não sei se eu mudei a vida deles. Agora, eles mudaram a minha vida, de certeza. Que eu não vivia em Coimbra e conheci pessoal que frequentava o Johnny Guitarre nessa altura e eu mudei-me para cá. Mudei-me para cá e efetivamente frequentei o Johnny Guitarre todas as noites. Mas entretanto, já Mudaste que vinha, para onde? Para Lisboa? mudei para a Trafaria. Mas porquê a Trafaria? Porque a Trafaria, porque eu entretanto vinha para ser músico, mas aconselho dos meus pais que ficavam mais descansados se eu concorresse para dar aulas, pelo menos no primeiro ano. Quando eu me apresentei na escola, disseram que eu tinha ficado efetivo e que se fizesse um estágio de um ano, ficaria no quadro da escola. A ideia não me agradou lá assim muito, porque eu ouvia os meus colegas falar dos estágios e eram tenebrosos, que os trabalhos que tinham a fazer de estágio. Eu tinha vindo para ser músico, não ia mergulhar em livros para fazer estudos pedagógicos e não sei o que mais. Pronto, mas lá me convenceram, olha, que o colega faz bem, se for fazer o estágio. Ela ficou admirada, a diretora da escola. Sim, porque havia colegas que estavam uma vida inteira para ficar primeiro efetivos e então o quadro ainda muito menos. Isto na altura. E o que é que mudou a tua ideia? Porque tu ficaste na dúvida. Fiquei na dúvida se ia Se fazer o estágio e aceitavas. tudo. Pronto, mas lá me chamaram-me nos dias a seguir à razão. Já que está aqui, tente lá fazer o ano de estágio. Pronto, então fui fazer o ano de estágio para Setúbal e acontece que o ano correu muito bem, muito bem. Tive uma boa nota, diverti-me imenso, terminava as noites sempre na Seagull. Que é Seagull. Era a discoteca que havia sobre o mar e, ou seja, quando chegava à segunda-feira eu, ok, vou para o estágio, mas ia com o mesmo ar, com alegria, ok, é o dia da Seagull. Mas tu contaste uma história daqueles miúdos que também te convidaram. Pois, e então... Porque tu estavas na dúvida se ias para o ensino ou não. E houve uma situação. Sim, eu estava a almoçar da Trafaria e houve uns miúdos que chegaram, esperaram que eu almoçasse, esperaram-me e falaram comigo. Ó professor João, nós informámos-nos e não havia Que idade música. tinham eles? 12 anos, 12 anos. Porque tinham acabado o sexto ano. Tinham acabado o sexto ano e eles informaram-se que podia haver música no terceiro ciclo. Não havia música aqui no terceiro ciclo. E as escolas do país eram poucas, as que tinham música no terceiro ciclo.
Só que, por um lado, o João tem é que ficar connosco até ao 9º ano. Promete-nos e nós inscrevemos todos em música. Porque se houver voluntários, É, eles tiveram-se a informar, não é? abria música no 3º ciclo. E tu aí? Aí caí de rastos e pronto. E dedicaste ao ensino? Não tive coragem de dizer que não. Não tive coragem, e hoje não sei explicar porquê, mas fiquei desarmado, completamente desarmado. E tu me dissesses, qual é a escola onde tu começaste então na Trafaria, quando vieste dar aulas, o nome da escola? A E Escola o Básica ano? da Trafaria. Agora foi em 96. Porque a escola está a servir bairros sociais, bairros complicados para crianças também crescerem, não é? Tu tens que lidar com essa realidade. Claro que temos todos a lidar com isso. Sim. Mas de resto são crianças como os outros, com os mesmos. É pelo carinho, não é? O carinho. E isso, o carinho, é algo que é preciso tu manteres muito... O carinho é ouvi-los, Sim. é mostrar-lhes que podem, que têm valor, que têm talento, seja o qual for. Portanto, na disciplina que eu dou, onde eles são, onde toda a gente toca, onde andou a tocar. Nem toda a gente tem aptidão para tocar aquele instrumento que nós consideramos a bateria, ou o teclado, a viola, não sei o que mais. Então, mas se calhar pode tocar outra coisa qualquer, ou não. Sim. Mas aí Ou vem, pode ter um espírito crítico também. e sobre o aí que se vem, ouve. aí ao ouvir-te agora, vem também uma certa explicação daquela procura que tu fizeste no início da profissão, para poder teres um ouvido, para poder teres um ouvido para outras musicalidades e chegares a todos os alunos. Portanto, tu és magnífico. E a nível pedagógico é fantástico poder perceber que há pessoas como tu no país que praticam isso. Conta-me mais quais foram as tuas aventuras com estas gerações da Escola Básica da Trafaria que tu formaste. Eu envolvi-me tanto Na na escola e a procurar aquelas sonoridades todas e a criar repertórios para aquelas sonoridades que o resto foi ficando para trás. Ainda foste mais músico na verdadeira dimensão da palavra, de procurares a musicalidade em novos seres. E como é que lhe passas uma outra visão da música e como é que nós somos todos músicos, no fundo, não é? E isso é preciso uma procura e de uma música que às vezes não é ser músico de palco. Sim. Ou tocar um trompete, ou tocar em bandas, porque depois as bandas trazem muitas outras coisas, já me estou a alongar na minha... Mas é para dizer que me está a tocar ouvir-te, porque faz muito sentido as tuas posições. Sim, ou seja, eu estava satisfeito, poderia ficar satisfeito com o facto deles tocarem violas, baterias, teclados, essa coisa toda, mas o que é que acontece? Que nem todos, eles não têm instrumentos em casa, a maior parte deles não tinham instrumentos em casa, era só o que praticavam na escola. Acontece na altura na escola, porque havia várias coincidências, é que eles tinham muitas horas atribuído à educação musical, havia várias horas por semana. Isto é uma sonoridade presente na Trafaria. Aqui sabe bem, mas lá ao pé os sinos precisavam de uma afinação. Então, tens de propor isso, Eu já afinar estou os sinos. desespero. Olha, era lindo um afinador de sinos no país. Pôr-lhe assim, não sou mais macio, só isso. Então, se calhar, há muitos sítios, o país precisa de ser afinado. Afinadinho com o som. O país precisa dos sinos afinados. Afinados. Se tu os afinares todos, isto vai lá. Mas dizias, desculpa interromper. E agora também já me perdi. Sim, não, estávamos a falar também da orquestra. Portanto, o que é que acontecia? Eles não tinham instrumentos em casa, tocavam lá, só o que tocavam era na escola, mas efetivamente estavam distribuídas muitas horas para a educação musical. Mas o que é que acontecia? Acontecia que eram 2 ou 3, ou por assim dizer, que tocavam as teclas que atingiam níveis. Porque não havia muitos teclados, não havia muitas baterias, etc, etc. Portanto,
havia ali, do ponto de vista democrático, a coisa não... Havia uma meia dúzia que tocavam aqueles instrumentos e os outros lá tocavam as clavas ou o que era, os que não se dedicassem tanto àqueles instrumentos. Claro que aqueles é que depois é que saíam, é que brilhavam. Aí eu não estava muito satisfeito com isso. Ou seja, isto... Com o formato daqui. Com o formato assim, isto tem que haver qualquer coisa onde todos participem mesmo. Mais coletivo, não é? Mais coletivo, isto tem que acontecer. Foi aí que eu saí à procura de sonoridade, se tinha alguma ideia. É natural que eles soubessem tocar bem. O ouvido. Pronto, e foi quando então eu, um belo dia em Estremoz, depois do almoço, entrei numa casa de artesanato e havia cajados de junco alentejano. Que eu disse que imaginava que isso Entraste tinha aonde? numa Desculpa, casa com os textos de artesanato. Numa casa de artesanato. De Estremoz. E ainda andam alguns exemplares na escola. E o soalho era em madeira. E não estava muito bom, estava oco, estava podre, estava em algumas partes. E eu bati com aquilo E ressoou. E eu, Olá. isto, e virei para o senhor, quantos é que tem Deus? Tenho muitos em armazém. Ok, vão todos comigo. Vieram todos. Portanto, foi o primeiro instrumento e tornou-se o ex-libris da escola. Portanto, nós Espera, como é que lhe chamam? chamamos cajados, porque Os aquilo cajados, era. mas Porque espera, os primeiros eram cajado de junco alentejano. Mas era um instrumento que já existia Não, assim, não, ou tu não, criaste-o? eram cajados, normal para os pastores. Mas que não eram usados musicalmente. Não. Foste não. tu que adaptaste-os para um instrumento musical. Agora, Para o coletivo sim, dos e pronto, não foram baratos, mas eram muito mais baratos do que um outro instrumento qualquer. E a seguir a isso vieram os búzios. Os búzios foi outra fase. A fase Foi logo assim. Não, os búzios até bem dizer vieram antes, só que os paus, porque Os cães da trafaria. Há muito há muito cão na mas olha, ainda bem. andam por aí soltos e felizes, parecem aos saltinhos e animados. E manifestam-se. E manifestam-se, exatamente. Manifestação. Vamos nos manifestar. E então, continuamos. Os búzios foram, estava a dizer que... Os búzios até vieram primeiro, só que o que os cajados revelou-se ser um instrumento poderoso, porque Os búzios eram é um instrumento de sopro, isso já instrumento de implicava. Sim, e comprei búzios e búzios e búzios e búzios, porque não se compram nas lojas. Eu comprei búzios à avulso, muitas centenas, para encontrar as notas certas. Eu preparava-as e só depois é que eu sabia se aquilo tinha bom som ou se era Portanto, aquela nota. não sabias, era um Não sabia. risco. Era, E foi investiste muito todo dinheiro. o investimento que tu fizeste para as tuas orquestras na escola pública, da Trafaria, foram pagos por ti. Sim, foi um investimento foi teu, foi a investimento. tua paixão, a tua dedicação, que tu decidiste, optaste Pois por investir. não ia ficar à espera que houvesse decisões superiores ao do Ministério, senão não tinha acontecido rigorosamente nada. Aliás, era natural que me chamassem, era louco, que não deixou de ter alguma razão. O dinheiro que Mas eu é empatei, loucura. mas sim. É a mas loucura não- que muda, Mas que voltava a transforma. fazer o mesmo, exatamente o mesmo. E o que é que acontece? Sim. Eu tinha encontrado, então, com os cajados, porque os cajados permitem fazer ritmos, permite fazer coreografias também ao mesmo tempo. trabalhar ou seja, o trabalhar o coletivo. coletivo. E o que é que... Ou seja, tornou-se uma coisa altamente democrática. A ironia da coisa é que, no meio de uma democracia tão grande, há 5 ou 6 que se tornam mesmo especialistas e criaram uma elite. Uma elite que consideraram que tocavam mesmo, ou seja, o que eles faziam com aqueles instrumentos, tanto com os búzios, como com os calhos,
como com Era os acima da cajados, média. que era ao nível do que eu fazia, por exemplo, com as guitarras e com os outros que tocavam teclas. E então surgiu a ideia. Espera aí, tu tocas guitarra, tens os outros amigos que tocam esses instrumentos, mas nós somos bons nestes. Que tal criares um projeto com isto? E nascem os Caja Bocalho. Cigatinhos escaldado, água fria, tem medo é por ter sido apanhado, escarido bem cedo. Dizem que agarrei melhor. Agarrei no fim, só resta saber agora se eu te ou tu de mim. Ora agora falas tu, ora agora falo eu. Ora vamos lá, vida, que a morte é certa. Ora vamos lá, vida, que a morte é certa. Por culpa do banqueiro e dos esquemas do poleiro, em janeiro e fevereiro quase não há dinheiro. E já quando do padeiro? Se em março o guita escassa, em abril já deves mil e em maio nem pão, nem bem. E agora quem me dá, e agora quem me dá o pão que eu quero na mesa, para o puto não berrar, para o cão não ladrar. Andam todos a ralhar, mas o pagode tem razão quando se põe a procurar. Quem é que pôs a malta tensa? Não quem acabar. O aperto aliviava com as balas para o descanso. Lá chegava ainda em julho, foi sobrinho, ficou a fama e eu aqui com a ordem danço. Mas fato, punho com vergonha a dar em julho e o bronze pôr no rosto do querido mês de agosto. E agora quem me dá, e agora quem me dá o pão que eu quero na mesa, para o puto não berrar, para o cão não ladrar. Andam todos a ralhar, mas o pagode tem razão quando se põe a procurar. Quem é que pôs a malta presa? Então quem é que mais? Vamos estar aqui em setembro, sempre fim danado, bela pose. Faz com o membro para o calote que é outubro. A operação rubro. Salvação era em novembro, com o 13º. Assaltado na carteira, começava em dezembro, depois de tanta feira. E agora quem me dá, e agora quem me dá o pão que eu quero na mesa, para o mundo não berrar, para o cão não ladrar. Andam todos a ralhar, mas o pagode tem razão quando se põe a procurar. Quem é que pôs a malta tensa? Então quem acabar? Que acabaram por gravar um disco. E que chegaram a tocar no Incrível Club, onde eu estava na altura. Também, Onde te convidei. Onde nos divertimos imenso. Sim, e onde tu subiste a palco com os Caja Bocalho, um espetáculo lindo, e que foste aos Santos Pop. Os Santos Pop. Vocês foram um dos grupos, um dos projetos convidados que eu e o Jean organizávamos na Capitão Leitão, na Incrível Almadense. E Lembro Cajas perfeitamente Bocalho, desse não é? dia. Temos Lembro. fotos lindas vossas.
Que entravas na motinha com Na já. motinha, pois foi. Toquei na motinha. Entrámos por ali adentro do baile, Na Piaggio. dos santos populares, Desculpa. na moto a piar, Não, no triciclo e cuidado. tu em cima a soprar um Giro. corno. Tem umas fotos lindas. Olha, umas fotos que posso partilhar no podcast Ótimo, ótimo. para a lembrança. Bons Sim, sim, bons sim, momentos esses Sim. foram. E então os Caja Bocalho surgem assim, dos búzios e dos. Caja, bocalho tem a ver com caja de Cajados. cajados, bu de búzios e calhos dos chocalhos. Dos chocalhos. Que eram os três instrumentos, as três sonoridades que nós E utilizávamos. tiveste várias gerações de orquestras nesses projetos. Sendo nesse formato. Nesse formato. Até que, entretanto, as coisas morreram um bocado porque mudaram as coisas a nível da educação, do ensino da educação musical, menos horas, aconteceu a nível nacional. Isto não foi só aqui. E depois veio a pandemia e as coisas esmoreceram um pouco, mas houve um grupo de alunos, que são os que estão agora aí a tocar, que durante a pandemia perguntaram-me se eu não confiava neles. E eu não confio em vocês porquê? Porque tu fizeste coisas com os outros andaram por todo lado e connosco, e nós somos capazes, não tocamos, mas se nos preparares a gente vai acabar por tocar. Conclusão, nós que estávamos amparados não tínhamos sítio algum onde ensaiar, não tínhamos, na escola não podíamos ensaiar, não tínhamos espaço nenhum. Houve uma altura em que tivemos uns espaços para ensaiar e deixámos de ter, da trafaria. Foi um período menos bom. E apareceu o casino. E que nos apoiou. Abriu-nos as portas. Casino, que era uma associação cultural, tomou conta do espaço. Onde acontecem um monte de atividades. Há várias muitos anos. Há muitos anos e agora está com uma pujança tremenda. Isto foi durante a pandemia que o pessoal estava em casa e quando nos permitiam que nós saíssemos de casa, nós aproveitávamos e vinhamos ensaiar. Não estava tudo parado, ninguém ia para o casino, não acontecia nada no casino e nós aproveitávamos e víamos Isso ensaiar. depois deles terem dito, Se eu professor, tinha, você não confia em nós. E eu, ok, mais uma vez foram os miúdos que me puxaram, porque eu estava motivaram? desanimado. Estavas Um bocado desanimado porque que tinha deixado de ter os passos que estavam prometidos, porque as condições de ensino já não são as mesmas, e eu já tinha feito, caí naquela coisa que às vezes muita gente cai, que é, eu já fiz muito, para que é que eu me estou a chatear com isto? Estava a desistir. descaradamente assim, a ficar. Quem vier a seguir, que faça. Foi quando eles... Entendo. E pronto, e durante o ano e meio da pandemia, eles puseram-se realmente ao nível dos outros anteriores. Eles atiçaram Tanto em que, ti neste momento, lá ando eu com eles o a regresso. tocar pelo país inteiro, outra vez. E regressaste em força. E pronto, então agora, e atrás disso, vêm outros projetos e está tudo. E eu pergunto, ao fim de 30 anos, das gerações que formaste, volto a falar disto, da transformação que tu tiveste na vida de tanta gente que saiu, que há anos que tanta gente me diz, o João mudou a minha vida, o João, a primeira vez que toquei um instrumento, o João, mesmo que pessoas que não foram para a música através de ti, dizem a minha relação com a música aconteceu quando eu tive aulas com o João. O João, és uma figura de referência para centenas, talvez milhares de miúdos. E com um trabalho conquistado, realizado, ao fim de 30 anos, como é que é o teu... Mais do que isto, mais do que o que eu te estou a perguntar é como é que tu te sentes? Sinto-me com vontade de fazer tudo o que eu pensava que já não ia fazer, porque de já estava a desistir, outras tinha planeado fazer, mas se eu estava a desistir de umas já não tinha coragem também para começar outras novas. Ou seja, retomei e as que eu tinha já estava em stand-by, porque se calhar já não tenho coragem,
ganhei coragem e estou a realizá-las agora. Estou a preparar para as realizar. E a tua coragem, a coragem que tu ganhaste, se bem percebi, vem dos miúdos, Sim. portanto, vem dos teus alunos. São eles que te pedem e que te estimulam para que tu não desistas. Mas eu às vezes entendo, também com o meu percurso, sou muito solidária com pessoas como tu que têm um percurso tão valioso e tão comunitário, e que há, de certa forma, uma amargura por perceber, e nessas alturas em que tu quase desistes, há um estado também de azedume, não sei se é a palavra certa, de frustração, mas é mais que frustração, porque frustração nós vamos gerindo na vida, não é? Sim. Mas de desalento tal, e também de revolta, não é? Porque percebes que quem perde são aqueles miúdos que já estão a passar uma vida difícil, porque vivem num sítio difícil e que é a tua luta, eles pedem-te, dá raiva. Pode Azia. dar azia, e isso faz-nos mal, não é? Portanto, azia alguém que faz só muito fez mal. bem como tu, de repente ainda tens que trabalhar contigo próprio a azia que tu sentes da injustiça e para todos, para a comunidade, para o bem comum, quando é um governo que deveria estar atento, não é? Não é? Eu, para as coisas que faço enquanto músico, se eu não tivesse caído na escola, ficado efetivo na escola, desenvolvido este trabalho, eu nunca tinha descoberto estas sonoridades todas. Era muito difícil, porque eu estava satisfeito com a minha condição de guitarrista e ia aperfeiçoar a minha condição de guitarrista. Mas fizeste milhares de miúdos, talvez, nestes 30 anos, terem contacto com a guitarra. Com a guitarra, mas o mais importante não é isso, é que poderem fazer som. Serem musicais, Serem descobrirem musicais. a sua musicalidade, não é? Porque nós somos tão musicais e é-nos tão negado isso. Somos simples ouvintes, muitas vezes, e não participamos musicalmente porque não somos Ficamos inibidos, inibidos. quando deveria ser uma forma de expressão, a música para todos. E estamos aqui também para falar de cultura e da forma como ela pode ser pensada para que muitos mais. Obrigada. Obrigado. Já pode ser outra mini? Este podcast é in situ. Os barulhos, sons que surgem à volta da conversa são pinturas sonoras dos vários locais onde foi gravado. Pretende estimular a imaginação e treinar a espacialidade. Esperamos por vós para o segundo conto. É já na próxima terça, às 19. Boa primavera. Contos da Trafaria, onde o Tejo se faz mar.